primeira postagem foi sobre estudar música no exterior. O que fazer, né? Por onde começar? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Esquizato. Eu tô começando essa série aqui para falar com vocês sobre música no exterior. Esse é o nosso novo canal. E vocês viram, provavelmente no Instagram, eu comecei uma série de postagens, acho que vocês podem acompanhar aqui. A primeira postagem foi sobre estudar música no exterior. O que fazer, né? Por onde começar? E sempre é uma coisa que gera muita dúvida. Por onde começar? Qual que é o primeiro passo? Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o primeiro passo. O primeiro passo é você se conhecer. E por que esse é o primeiro passo? Por que é a parte mais importante, você se conhecer? É uma coisa muito louca, né? Eu quando estava nesse processo, eu estava na Orquestra Experimental de Repertório, já tinha passado pela Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, eu estava desesperado. Eu queria muito sair e estudar no exterior, estava estudando com o professor Ricardo Kumbala na Unesp. E aí eu lembro muito claramente de uma vez, voltando do ensaio do experimental e falando comigo mesmo, bem, não sei por onde começar, que desespero. Eu sabia que eu queria muito estudar no exterior, tinha as imagens da Alemanha na minha cabeça, pô, imaginava os prédios, como que era estudar, como que era fazer a aula por aqui. E eu não sabia qual era o primeiro passo que eu devia dar, não sabia se o passo que eu ia dar era o passo certo, não sabia muito bem o que fazer, eu tinha vindo de Paulínia, né? E aí era sempre uma coisa muito interessante para mim ver o que estava passando na minha cabeça, né? Porque eu não sabia mesmo o que fazer, não sabia por onde começar. E aí eu comecei a tocar com algumas pessoas que já tinham estudado, comecei a fazer alguns contatos e tudo mais. E aí aos pouquinhos foi aparecendo um caminho assim, mas tudo muito no tranco e barranco, né? Aí às vezes eu falava com pessoa, falava uma coisa meio errada, a pessoa nem me retornava, então tinha sempre teve uma coisa meio esquisita de não saber se eu estava fazendo a coisa certa. Então, ó, por isso que a gente está aqui hoje. Vamos começar pelo caminho certo, com tranquilidade e o negócio mais legal de começar pelo passo certo é você ter a tranquilidade de saber que você está começando no tempo certo. Então, por exemplo, eu quero estudar música no exterior, Gabriel, e quero viver no exterior, quero passar um tempo, tenho minha família aqui, eu vou sentir saudade. Tem muita coisa que vai acontecer mesmo. Você vai sentir saudade, você vai sentir falta dos seus pais, você vai sentir falta dos seus irmãos, da sua família, dos seus amigos. E essa é uma coisa que, assim, acontece com todo mundo. Mas também tem aquelas pessoas que não estão felizes na realidade, que estão... E ir para o exterior é meio que um escape. Você quer só sair da situação que você está e usa estudar música no exterior para isso. Também é uma coisa que acontece bastante. Mas vamos falar de coisas práticas. Por exemplo, para você estudar aqui, tem uma série de coisas burocráticas que você tem que fazer. Você tem que se organizar em vários sentidos. Você tem que fazer contatos com os professores, com as universidades, com pessoas que já moram aqui, eventualmente, porque muita gente que vem para cá não tem essa grana gigantesca, né? Vou pagar um hotel para ficar nos momentos de tranquilidade antes da minha prova. Não acontece muito isso, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas que vêm, antes da prova vai ficar com uma pessoa que vai hospedar por alguns dias, aí você vai pedir uma aula para o professor. Então tem uma série de passos que vão te ajudar. E eu vou te falar nos próximos vídeos sobre isso também. Mas o que é mais importante no início é você saber se é o momento para você fazer isso. E, Gabriel, como saber isso? Como saber se é o momento? Tá, vamos lá. Você tem bacharelado ou você não tem bacharelado? Você tem mestrado ou você não tem mestrado? Primeira coisa é você definir por que
e como você quer vir para cá. Para qual curso você quer vir? Você quer vir para um bacharelado? Você quer vir para um mestrado? Qual que vai ser a coisa que melhor vai funcionar para você? Aí você tem que considerar algumas coisas. Pô, para bacharelado, você tem que considerar que você vai ter pelo menos 4 anos de curso de música. Você vai conseguir dinheiro para isso? Tem muitas formas de conseguir patrocínio, existem diversas instituições que apoiam. Aí tá, mas ô Bielzão, pô, ó, 4 anos é muito tempo, hein? Eu acho que eu queria ficar só 2 anos e voltar pro Brasil. Tá bom, aí tem a opção do mestrado, que é outra opção que é interessante. Pô, tem um mestrado. E aí você pode escolher também pelo mestrado, que vai te exigir num exame de admissão menos coisa, você não vai ter que tocar piano, por exemplo, que é uma coisa que pede no exame de admissão do bacharelado. E você vai ter menos tempo por aqui e você já vai voltar a ficar com a sua família. Se você quiser, depois você faz um outro mestrado, você faz alguma outra coisa por aqui no exterior. E isso vai te dar o tempo que você precisa para fazer as suas coisas por aqui e se desenvolver por aqui. Ah, beleza. Então, esse é o primeiro passo. Decidir se eu vou querer ir para bacharelado ou para mestrado. Beleza. E como eu sei se eu tenho nível? Aí você tem que se conhecer tecnicamente, artisticamente. Você pode tocar para pessoas que já estiveram no exterior, né? Você pode tocar para essas pessoas vão falar com você, vão te escutar e vão dizer, olha, quando eu estive lá, quando eu fiz a prova, isso daí foi bom, isso daí rolou, isso daí não rolou, isso daqui tá legal, isso daqui não tá legal. E claro que assim, é bom tocar para mais pessoas, né? E saber, de fato, se a opinião que você tá colhendo dessa pessoa é boa. Porque tem gente que às vezes não quer que você estuda fora. Isso acontece também. Tem gente de tudo que é tipo, né? Então, é importante você saber para quem que você está tocando. Então, beleza. Essa é a segunda forma. Primeira forma, saber qual o curso. Segunda forma é você ver se você tem um nível técnico, nível artístico para passar no programa de admissão. Ah, mas não tenho nível. Aí tem que fazer um planejamento. Você se organiza, faz um planejamento de um certo período de tempo para que você tenha o nível desejado. Tem o repertório para prova, que você toque piano, que você fale línguas. Tem uma série de coisas que dá para você construir uma rotina saudável, um programa de estudo. Então dá para construir, dá para chegar. E aí a próxima coisa que você tem que ter em mente é que para chegar a estudar no exterior e viver de música no exterior, é importantíssimo você ter os contatos, ter o contato do professor, ter contatos de pessoas que já vivem fora, porque você vai precisar de uma rede de apoio, né? Então, é muito comum a gente escutar, veio uma pessoa para cá fazer prova e não comunicou com ninguém. Muitas vezes não passa porque não tocou para o professor antes e já volta para o Brasil. E é uma pena, porque às vezes o contato, você esquentar essa oportunidade fora do Brasil, de tocar para o professor, de escutar os alunos, é uma coisa que realmente faz uma diferença muito grande, né? Então, como a gente hoje está falando mais dessa questão inicial de como você saber o que fazer, é mais uma visão geral da coisa toda, né? E existem coisas que vão facilitar o processo, dificultar o processo. Você ficar que nem um caramujinho na sua toca, sem falar para as pessoas o que você quer, o que você não quer, quais são seus objetivos, sem se comunicar, é uma coisa que não facilita muito a vida, entendeu? Então, é muito bacana você se comunicar com as pessoas que estão dispostas a te ajudar. E tem uma série de pessoas que estão dispostas. Eu estou disposto. Então, você se comunicar, você falar da sua situação, não vai mudar muito a vida da pessoa. É mais essa questão de saber como escrever uma mensagem, de ser educado, mandar obrigado, agradecer e tal. Isso daí é legal.
E aí me perguntam muito sobre a saúde mental, de quando você vai para fora e quando você conversa com gente aqui, tá todo mundo mal e isso, aquilo. Não é que tá todo mundo mal, é que cada um tá no seu momento de vida. Por exemplo, você conversa com uma pessoa aqui que tá sempre para baixo e tal. Pô, essa pessoa tá sempre para baixo porque tá no exterior ou essa pessoa estaria para baixo em qualquer lugar do mundo? Então é uma coisa a se perguntar, né? Que é o que não é. Porque, vou pro exterior e vou ficar mal da cabeça. É uma crença limitante. Porque tem muita gente que vive no exterior, muita gente, e tá bem, tá feliz. Por que será que essas pessoas que estão tristes? Estariam tristes em outros lugares do mundo? Provavelmente sim. Então é muito interessante ver que muita gente que fala que não tá bem não estaria em outro lugar, não estaria feliz em outro lugar do planeta, né? Então, outra coisa é cuidado, né, com o que você escuta, com que com quem você está escutando, com quem está te dando conselho, né? Pode não ser o melhor conselho do mundo. E essa é uma outra coisa que sempre me perguntam. E como funciona a prova de admissão, Gabriel? Prova de admissão é muito louco eu falar para vocês isso, porque dura muito pouco. É uma coisa minúscula, pequenininha. É você entrar na sala, na prova de admissão de instrumento, pelo menos, né? Você entra na sala da prova e você vai ter um tempo de 8 minutos, 5 minutos. Você vai tocar uma partezinha, a exposição de alguma coisa, mais um movimento daquilo, mais uma coisinha ali, e foi. É muito rápido. Então, quanto melhor preparado você tiver para essa situação específica, melhor. Porque você vai entrar numa sala, geralmente uma sala, não é muito grande, vai ter uma banca com alguns professores no fundo da sala, geralmente, e você vai estar lá na frente com um pianista. E aí a banca fala, olha, você escolhe a primeira peça. Você sempre pode escolher a primeira peça, que é um ponto interessante. Depois disso, depois que você escolhe, você toca a primeira peça, eles batem palminha, você parou a primeira peça, beleza. Aí você vai escutar o que eles vão ter que dizer para você. Eles geralmente vão escolher alguma coisa que é contrastante ao que você pediu para tocar, que você já tocou. E aí você vai tocar essa outra coisa e de vez em quando eles pedem uma terceira coisa no seu repertório. Na lista de repertório, né, da universidade, geralmente tem 3, 4 peças que você tem que escolher para uma prova. Para bacharel é uma coisa, para mestrado é outra, tem algumas obrigatoriedades diferentes e, enfim, assim, varia muito de universidade para universidade. E é um outro ponto que a gente vai voltar aqui. Outra coisa que é muito interessante a gente falar é sobre os benefícios, né, de estudar no exterior. O que eu ganho? Eu vou fazer toda essa coisa, vou ter que conseguir dinheiro, vou ter que passar esse tempo longe da minha família, vou fazer um monte de coisa para ser reconhecido. E é isso aí, tem muita gente que não consegue, não conquista os objetivos e tal. E é uma coisa muito pessoal, né? Eu escutei por muito tempo, não adianta estudar música no exterior. Eu posso falar por mim mesmo, a melhor coisa que me aconteceu foi ter vindo para Viena, foi ter estudado por aqui, está sendo viver em Viena, tem sido os melhores momentos da minha vida. Me proporcionou um casamento maravilhoso, me proporcionou uma estabilidade muito legal, financeira. Eu conheço um monte de gente, eu falo línguas, eu viajo direto de turnê. Então tem muito ponto positivo de estudar a música, de viver de música no exterior. E muito provavelmente vocês vão ver quem que são os professores que dão aulas para vocês em masterclasses, em aulas, quem são os principais professores. Você pode ver, muitos deles estudaram no exterior. E se não estudar no exterior,
tocam direto no exterior, têm uma carreira reconhecida internacionalmente. Então, tem vários benefícios, sim. Uma vivência, a questão da vivência também é algo que é muito enriquecedor. Você passar, andar nas ruas que os compositores andaram, é um negócio fantástico. Eu vivendo em Viena aqui, direto do passando, Mozart viveu aqui. Ontem, inclusive, eu estava tocando onde Mozart tocou as obras de música de câmara dele. É sensacional essa sensação, sabe? Você entrar na sala que o cara tocou a música uns anos atrás, ele tocou pela primeira vez. É lindo demais, não é? Então, tem uma série de coisas assim que a vida vai de benefícios que a vida vai te mostrando. E é muito bom você ter essa rodagem, sabe? E viver longe de casa é uma coisa que também te leva para um outro patamar enquanto ser humano, sabe? Eu quando morava com meus pais era uma coisa. Quando eu mudei para São Paulo foi outra coisa. Eu ainda tinha meus pais por perto. Então eu saí de Paulínia, fui para São Paulo. De São Paulo eu morei um tempinho em Berlim e tal. E depois já voltei para o Brasil e depois vim para Viena. Quando você está morando, estabelecido num lugar que é longe da casa dos seus pais, rapaz, a cabeça muda de um jeito que é aquela coisa, agora eu estou por mim mesmo, eu tenho que fazer acontecer. E isso é muito legal. É um pouco assustador no início. Se acontecer alguma coisa, minha mãe não vem. Mas você vai ver que tem um monte de amigos, você vai ver que tem um monte de gente legal, vocês vão conhecer de tudo, vocês vão ter a possibilidade de escolher por vocês mesmos, vocês vão passar por momentos difíceis sozinhos. E esse é um ponto bom, no final das contas. É uma coisa que realmente faz uma diferença na sua vida enquanto artista também, que é uma coisa muito importante. E eu vou ser um artista melhor? Muito provavelmente sim. Muito provavelmente sim. Se você estudar, assistir concertos, andar com gente inspirada, a probabilidade é de você se tornar um artista muito melhor, muito mais rápido, porque você está num ambiente... diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Nesse caso, realmente funciona isso. Porque você está respirando música com artistas que respiram música, que querem ver música o tempo inteiro. E você vai começar a ser visto pelo meio dessa maneira. Como um artista que respira música. Aí do nada você está inspirando outras pessoas. E aí você volta para o Brasil, você vai dar aula, você vai inspirar brasileiros. Enfim, começa esse ciclo, sabe? De inspiração. E é uma coisa muito interessante. E quando você não tem um monte de preocupação de, nossa, eu tenho que pegar 2 horas de metrô para estudar música ou para ir para o ensaio. Eu ganho muito pouco para fazer o que eu faço aqui, eu tenho que trabalhar muitas horas e não me sobra muito tempo para estudar. Então, essa quantidade gigantesca de problemas, quando você está no exterior vivendo de bolsa ou tendo que trabalhar 2 horas por dia, você já matou um monte de tempo, eliminou um monte de tempo de transporte, por exemplo. Porque vivendo na Europa, por exemplo, é muito difícil de você perder muito tempo em transporte, porque as cidades são uns ovinhos, né? E esse é um ponto muito positivo. Você tira um monte de coisa que consumia muito tempo de você. E essa é uma parte muito positiva, né? E fora isso, existe a possibilidade de você tocar com pessoas que são muito boas. Pô, Gabriel, mas meu nível isso e aquilo, eu não tenho nível para tocar, fazer música de câmara com essas pessoas. Aí que tem outra crença limitante, é uma outra coisa que trava muito a cabeça das pessoas. É porque a Europa, é porque Estados Unidos ou Canadá, todo mundo acha que são muito melhores.
Não é bem assim. Quando você chega aqui, você começa a perceber que as pessoas também têm dificuldades, são diferentes, claro, mas, poxa, quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu tinha, acho que 19 anos e tinha entrado numa classe aqui em Viena e fui para minha classe, primeiro dia, e o que teve foi uma tocadona meio aleatória, assim, cada um tocou um movimento de uma coisa. E aí eu tava na minha cabeça assim, nossa, vai ser um nível extravagante, né? Agora eu estou em Viena estudando, nossa, vai ser fantástico. E aí eu vi gente tremenda, eu vi gente nervosa, eu vi gente ansiosa antes de tocar, eu vi pessoas normais. E, e é isso, no final das contas, são pessoas normais que vão tocar e ficar nervosas, que vão compartilhar de uma jornada de estudo junto com você. Então, pode acontecer de você entrar numa classe que as pessoas vão ser fantásticas, solistas e isso e aquilo. Mas mesmo assim, vez ou outra, vocês vão ver essas pessoas tremendo antes de tocar, sabe? São pessoas normais e não tem por que a gente se sentir menos ou mais e julgados e tal. Porque essa coisa do julgamento tá antes na nossa cabeça. Você se sentir julgado por alguém já tá na nossa cabeça. A gente já é mais ou menos programado no meio musical para se julgar muito. Então, quando a gente se julga muito, 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 acaba que você vive mais na sua cabeça do que o momento real, né? E essa é uma coisa que atrapalha o desenvolvimento de quem quer estudar música no exterior, ou quem já está estudando música no exterior. Atrapalha o desenvolvimento de qualquer artista viver muito tempo na cabeça e não colocar para fora, e não se expor, né? Não colocar a sua arte que está na cabeça no papel, ou falando, ou tocando. Se só está na cabeça, provavelmente só vai te gerar ou ansiedade ou depressão. É importante colocar para fora, nem que não seja para mostrar para as outras pessoas, mesmo que seja para você ler no momento e colocar fogo depois no papel, não sei, alguma coisa nesse sentido, mas tirar da cabeça e evitar esses momentos de ansiedade ou depressão. É uma coisa que é muito importante, né? E o meio musical tem dessas coisas de muito julgamento e muito isso e muito aquilo, mas muitas vezes são inseguranças das pessoas, né? E isso acontece, existem situações que pessoas expõem outras, artistas expõem outros, e isso acontece no exterior também, mas com a proporção um pouco menor. Se eu posso ser bem honesto com vocês, as vezes que eu escuto as pessoas falando mal uma da outra, é muito raro. Então, no meio profissional, tá cada um na sua ali, sabe? Você chega, toca, muito obrigado, tal, se tem algum problema já resolve na hora, saiu, até mais, é isso aí, sabe? Não tem muito esta coisa de ficar falando mal um do outro. Então, é um outro ponto positivo que eu vejo, né, do exterior. Aqui onde eu vivo, pelo menos na minha bolha, é um pouco mais tranquilo nesse sentido. E eu tenho escutado no Brasil, tem algumas coisas que tem acontecido no momento, agora em 2023, que deixa um pouco assustado nessa questão, né, de julgamento e tal, de quão tóxico está o ambiente. Então esse é um bom motivo também de querer estudar música no exterior, que você saia um pouco dessa toxicidade, se é que a gente pode chamar dessa maneira, né? Então, se você não sabia no início desse vídeo como que é mais ou menos viver no exterior, estudar música no exterior, as preocupações, vocês já estão com uma noção um pouco mais organizada, né, na cabeça sobre como funcionam as coisas, quais são os passos que vocês poderiam começar a dar. E agora, se eu pudesse ser mais prático, a próxima aula, a próxima conversa que a gente vai ter aqui é sobre como achar um professor.
como organizar, como escrever para ele e tal, que é o próximo post do Instagram, inclusive, ó. A gente teve o primeiro post, que era um videozinho, e o segundo post é um carrossel, aqui, ó. Depois eu vou falar mais sobre escolha onde e com quem você quer estudar. É um passo muito importante, é um passo que vai nortear todos os outros. Por exemplo, se eu quero estudar na França, eu vou aprender francês. Se eu quero estudar na Alemanha, eu vou aprender alemão. Se eu quero estudar na França, eu vou procurar um apartamento na França. Então, esse passo vai definir e nortear todos os próximos. Então, hoje foi mais uma coisa geral. E para você que está começando e não sabe, ainda está um pouco perdido, o que eu aconselho é você não ficar ansioso com isso. Acompanhar esse canal, mandar suas perguntas, que é uma coisa que eu adoro conversar com vocês, eu adoro falar sobre a minha experiência, eu adoro ajudar com as dificuldades que vocês têm. Então, mandem as perguntas, a gente vai começar a se comunicar cada vez mais frequentemente, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, e não hesitem em deixar registrado, tanto nos comentários do vídeo, ou me escrever uma mensagem no Instagram. Eu vou responder vocês e vou ficar muito feliz de comentar as dúvidas de vocês, tá bom? Se vocês quiserem falar mais sobre música no exterior e tá mais envolvido com esse tema, a gente criou um grupo no WhatsApp que fala sobre música no exterior. Então eu respondo dúvida, a gente faz reunião quase que semanalmente, a gente conversa bastante sobre essas coisas de dificuldade de não saber por onde começar, como falar com o professor. A gente já teve uma série de reuniões, a gente falou sobre finanças, sobre como escrever para o professor, quais são os passos importantes a dar com relação à língua, e a gente tá lá, estamos falando. Se vocês quiserem participar, vocês podem achar o link na minha bio. Vocês clicam no link lá e aí vai aparecer como acessar o nosso grupão do WhatsApp. Tá bom? Então a próxima vez a gente vai falar sobre professores e onde estudar. Tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se fala. Tchau, tchau.